Boa noite, boa noite. Chegamos ao dia 213, né? Dia 213 da leitura da Bíblia Sagrada no período de um ano. Como eu e o Alessandro também precisamos de descanso, né? Nós estamos com esse vídeo gravado, né? Por isso você está vendo a gente com a mesma roupa, né? Não é que a gente passou de um dia para o outro, né? Com a mesma roupa. Você está vendo esse vídeo gravado aí, mas a mesma atenção que nós te daríamos ao vivo, nós vamos te dar agora nesse vídeo gravado, até porque este é um projeto que ele vai ficar repercutindo por vários anos, né? No outro ano vai ter alguém que vai estar lendo a Bíblia, assim por diante. Hoje, no dia 213, capítulo 19, 20 e 21 do livro de Provérbios. Alessandro, as considerações iniciais. Deus abençoe você que está conosco, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. E vamos para o capítulo 19, que é um tanto quanto parecido aos capítulos anteriores, né, que a gente leu no dia de ontem, né? É isso aí. Hoje eu vou inverter com você. Você começa eu inicio, porque ontem você leu 2 capítulos, né? Hoje eu leio 2 para você não ficar muito bravo comigo. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 1 em diante, a Bíblia Sagrada nos diz assim: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é preceptado. A estúcia, né, ou a estultícia, né, é a palavra correta aqui, do homem, perverte o seu caminho. Nós conhecemos mais como astúcia, né, no nosso vocabulário diário. O Alessandro disse que eu falo muito difícil de vez em quando, daí, então eu estou tentando, né, parar. Mas é contra o Senhor o que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que prefere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu furor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento.
A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Aí a Bíblia vem trazendo para nós, irmão Alessandro, algo que eu acho extraordinário, né? Que é o convite à sabedoria. Porque ela diz para nós que tudo que nós pudermos fazer de bem é princípio de sabedoria, né? Ela divide, ela extingue, ela separa, ela faz uma alusão e não uma ilusão, né? Mas ela faz uma alusão, traz luz àquela cena do bem e do mal, né? O sábio pratica o bem, não importa o preço e não importa o quanto aquilo vai custar moralmente, eticamente ou financeiramente. Ele paga o preço, o sábio. E aquele que não é sábio, não é prudente, é astuto, como diz aqui no livro de Provérbios, usa muito a palavra astuto, quer viver, é assim que fazia, né? Só de boa. Só de boa. Eu prestei atenção aqui no capítulo inteiro, mas no último versículo diz assim: mais cedo ou mais tarde quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Eu tenho comigo um modo de leitura onde eu presto um pouco mais atenção no último, no primeiro e no último versículo, né? Para que eu possa entender ali, mas essa é a minha cabeça, né? Cada um tem isso, para que eu possa entender melhor a leitura. Mas aqui eu entendo que o tratamento ao próximo tem que ser com respeito, né? Mesmo que aqui ele fala muito da atitude do outro, do tolo, da atitude do sem juízo, né? E os capítulos se casam, né? Daqui a pouco você vai ver no 21 aí, quando nós chegarmos lá, que ele fala sobre o pagar, né? Ele já falou no livro de Provérbios em outros dias, mas hoje ele vai falar de novo, sobre o pagar o bem com o mal, né? Eu vou fazer o mal para ele, mas por quê? Porque ele me fez o mal, né? Então a Bíblia nos ensina que um dos princípios da sabedoria é fazer o bem, mesmo para quem contra você pratica o mal, né? Pagar o mal com o bem, é o que o livro de Provérbios diz. E isso é algo difícil de fazer, eu não vou mentir para vocês, né? Não é algo fácil de fazer, mas se fizermos, seremos, de acordo com a palavra de Deus, considerados sábios. É fácil falar, na verdade. Isso mesmo. É fácil falar. Mas se a gente tomar a mesma atitude, se nós julgamos uma atitude errada, tomamos a mesma atitude, estamos nos julgando também, né? É o auto... É isso aí, Alessandro. Capítulo 20 agora. Versículo 1. Quem bebe demais fica barulhento e bêbado. caçoa dos outros. E escravo da bebida nunca será sábio. Fica trupicando pros cantos. Aqui você lê e você já imagina uma cena, né? Você já viu alguém a fazer esse tipo de coisa. Versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tende a achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. No dia de ontem a gente leu que foi o Senhor quem criou os pesos e as medidas. E hoje, né, mais uma vez no versículo 10 ele diz: o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Conheço gente assim.
Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos, mais uma vez. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governador continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos nos seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram nosso caráter. Pesado. Na minha versão diz que os vergões das feridas purificam o mal e os açoites o mais íntimo do corpo, né? Então, é um texto que fala sobre tudo aquilo que nós precisamos vivenciar realmente, né? É como no versículo 18, que eu estava observando a sua versão um pouco diferente da minha. Na minha diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência, né? Quando nós temos os planos nossos bem bolados, né, bem orientados, na multidão de conselhos, como eu falei esses dias na leitura aí, não interessa se o conselho é bom ou se é ruim, né? Tem que ter bastante conselho, porque daí você consegue pôr na balança e você consegue decidir o que é bom, o que é ruim no final para você. Então não interessa o tipo do conselho que você está ouvindo. O interessante é como você vai sair para a guerra com esse conselho. Prudência. A prudência, ela sempre nos ensina a dar um passo para trás, né? Sábio é aquele que age com prudência, diz o livro de Provérbios. E é a tradução de tudo que o Alessandro leu, é a prudência, né? A medida tem que ser bem feita, não pode ser lograr os outros na medida, né? O Alessandro trabalha como almoxarifado, ele entende muito de medida, hein? É? Não pode lograr os outros na medida, não pode ser enganoso, não pode querer passar o outro para trás, tem que agir o justo pelo justo. Determinada vez eu fui fiquei de secretário, né, um dia na igreja e fui receber um dízimo. E a irmã chegou e entregou o dízimo e ela falou assim: pastor, o meu dízimo é R$200. Eu peguei, anotei no envelope dela, anotei no relatório da igreja, tirei o envelope e tinha R$300 dentro do envelope. Eu falei para ela: irmã, tem R$300 aqui. Daí a irmã falou para o pastor: no mês passado não tiraram 100. Ficou, acho que dentro do envelope. Estava dentro do envelope. Então não é meu. Eu não mexi. Será que ali há sabedoria? Será que ali há prudência? Né? Então é nesses moldes que nós temos que agir. Sendo sábios, não só na forma de falar. Conheço pessoas que falam bonito demais, mas o agir é uma destruição diária. Então nós precisamos proceder bem no falar e no agir, que seremos sábios. Estraga tudo, uma frase bonita, né? Isso, né? Daí é como aquele filme é assim, muitas vezes, né? Você vê, o radialista é assim. Você vê aquela voz assim, nossa, né? Meu Deus, olha, a voz de veludo, né? Você conhece na realidade, né? Então, nós não podemos ser enganados por não termos prudência em analisar. Não podemos ser enganados por não termos astúcia em conhecer. Simplesmente, ali diz, né, no texto que o Alessandro leu na versão dele, que aquele que penhora, aquele que serve de fiador, ele tem que dar a própria roupa do corpo, né? Então, quando você defende alguém, quando você age
tem uma ação, você não pode esquecer que por aquela ação, por aquelas palavras, você tem que garantir, né? Aí para você poder estar agindo com sabedoria. Mesmo que esteja errado, você tem que assumir, né, os erros aí. Eu trabalho com tecnologia e esses tempos atrás eu estava prestando um serviço e a empresa iria comprar o equipamento e eu ia fazer só a instalação. E aí vem um equipamento errado. E o equipamento vem errado e me condenaram, né? Não, foi o técnico que pediu o equipamento errado, um equipamento caro, de alto valor. E virou uma situação complicada, uma situação difícil, porque o equipamento não ia ter serventia e era um equipamento caro. Nisso, o comprador levantou e falou assim, viu, eu quero dizer para vocês que eu fiz o pedido errado. Não é que ele me salvou, ele agiu com prudência. Os patrão dele, os chefes lá, os patrões, eles não ficaram nem brabos com ele, porque viram a honestidade dele, né? E eu fiquei aliviado. Não foi erro meu. Não foi erro meu, né? E ele agiu de forma honesta. Isso é ser sábio, isso é ter prudência, né? Tanto que na empresa onde esse rapaz trabalha, ele vai tudo bem, né? Porque ele é uma pessoa prudente. Tem atitudes que, cedo ou tarde, querendo ou não, você vai ter que tomar. Isso. Então, melhor pensar bem. A olhos humanos, quem tinha mais a perder era ele, né? Mas ele colocou ali, não, realmente fui eu que pedi errado. Então ali, por mais que seja algo simples, um exemplo simples que eu dei, é algo que poderia complicar toda uma história. Eu já vi muita gente ser demitido, né, por esconder. Né? Eu trabalhei um tempo vendendo passagem de ônibus, né, na empresa de Iapó. E eu vendia passagem do bloquinho. E um dia sumiu o bloco de passagem. Sumiu aquele bloco de passagem e virou um pandemônio o negócio. Né? Fui parar na delegacia por causa do bloco. Nossa. Porque num bloco valia R$600. Um bloco de passagem valia R$600. Então, se o bloco sumisse, não teria como cobrar aqueles R$600. Então virou. Aí me levaram para a delegacia, fui lá prestar depoimento, né? Fui lá prestar depoimento do sumiço do bloco, mas eu não fazia ideia com quem que estava o bloco. Quando quem tinha levado o bloco soube que eu estava lá, daí foi devolver o bloco, né? Porque haviam acusado de forma... A pessoa foi demitida, né? Porque ela não agiu com prudência. Ela já iniciou errando. E eu vou dizer uma coisa para você agora. Quando você começa errado, é melhor parar e começar de novo do que tentar endireitar no meio do caminho. O livro de Provérbios nos ensina isso também. Vamos lá então para a leitura do livro de Provérbios, capítulo 21, né? 21. O último capítulo de hoje. Como ribeiros das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são o pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Praticar justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o juízo, este sim, né? Quem ama o juízo, diz aqui, quem ama os prazeres, empobrecerá. E quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos. Ó perfido,
o pérfido, né? Eu vou ter que voltar aqui porque a câmera caiu, mas eu já levantei. O pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. É 2 vezes já que o texto fala de mulher queixosa, rapaz do céu. Não tem nada contra vocês, é o texto da Bíblia Sagrada. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Quanto ao soberbo, o presumido zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiço cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Ou seja, a que ouve, né? A que tem os seus ouvidos falará sem ser contestado. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o resto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que nós tomamos proveito neste texto? Eu acredito que o que chama mais a nossa atenção, nós precisamos agir com aquilo que chama mais a nossa atenção para que sejamos sábios. O que chama mais a nossa atenção é quando fala aqui na Bíblia que Deus ele não gosta dos sacrifícios. Aí nós pegamos no pé dos teólogos de plantão, aí, que é uma maravilha. E é uma realidade. Deus preferia que nunca tivesse sacrifício. Essa é a realidade. Deus gostaria que os seus filhos nunca fizessem sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício era a produção do pecado. O homem pecava e precisava sacrificar para receber o perdão do pecado. Melhor é que o homem não pecasse, né? Que não cometesse o pecado. Então, o agir com prudência é tudo. Então, quando nós agimos com prudência e quando esperamos da presença do Senhor Jesus Cristo o perdão, não mais o sacrifício, pois na dispensação atual que vivemos, o último sacrifício, né, o último cordeiro foi Jesus Cristo, nós passamos a agir com sabedoria e viver em plena sabedoria. Aí nós passamos a viver debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso aí. Como eu tenho esse costume de ler o primeiro e o último, né? O primeiro fala que para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a corrente de um rio. E o último ali, ele fala, os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus o Senhor. Né? É Deus que tem o controle de toda a situação, de todas as coisas. Então é interessante falar que Deus não está muito interessado no sacrifício, pois indo lá para o livro de Samuel, indo para o livro de Samuel diz que ele não se agrada de sacrifícios feitos, mas sim ele queria obediência. Né? Obediência quero e não sacrifício. A Bíblia Sagrada nos dá todas essas orientações. A sabedoria vem não em ouvir, nem em ler, mas em praticar. Vamos orar por você, para que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Irmão Alessandro, hoje ora para todos nós aí. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, por este momento, por esses minutos que passamos aqui meditando na sua palavra, no livro de Provérbios. Pai Todo-Poderoso, que essas palavras, Senhor Jesus, fiquem marcadas em nossos corações, na tábua do nosso coração, Senhor, para que nós possamos agir de maneira sábia, que nós possamos, Senhor Deus, no dia a dia, Senhor, ter as atitudes sábias ao qual lemos e aprendemos com a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado e que quem está nos acompanhando, quem está neste momento assistindo, seja abençoado, seja protegido, guardado, curado. Se precisa de algo, que o Senhor esclareça como deve proceder. Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor é o Deus que criou os céus e terra e também que enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, para nos salvar. Pai, eu te agradeço mais uma vez por este momento. Abençoa cada um em nome de Jesus.
Amém. Que Deus esteja te abençoando, te dando graça, paz e amor, e que a presença de Deus nunca te falte. Porque se você for sábio, você sempre estará pertinho de Deus, e Deus sempre estará pertinho de você. Não que Ele não esteja agora, mas talvez você não esteja sentindo, né? Deus sempre está perto de nós, mas muitas vezes nós não sentimos a sua presença. Que Deus te proteja, te guarde, que o amanhã seja debaixo da presença de Deus. Até a próxima, né? Até amanhã, às 10 horas da noite, com a leitura da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e que viva Cristo em nossas vidas.